Olá, bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos em Tiago, né? O tema geral da nossa carta, nós falamos todos os estudos, é Tiago, a fé em ação. Tiago aqui estava incentivando os irmãos, né? Encorajando eles que estavam sofrendo na dispersão. O Tiago também, como um bom escritor da palavra de Deus, ele corrige algumas tendências de conduta dos irmãos. E, como sempre, a palavra de Deus nos confronta a responsabilidade cristã, né, diante da fé que temos em Cristo Jesus. Bom, nós chegamos ao estudo de número 6. E o título para hoje desse estudo é Fé sem Parcialidade. Está no texto de Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Hoje nós vamos proceder da seguinte maneira. Abra sua Bíblia em Tiago, nesse texto do capítulo 2, de 1 a 13. Como o estudo se divide em 3 pontos, a cada um deles nós iremos fazer a leitura do texto, de maneira que, ao concluirmos o estudo, teremos concluído a leitura assim de todo o texto. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí para você poder acompanhar. A título de introdução, Tiago aqui levanta um problema de ordem interna da igreja que deve ser tratado com muito cuidado e discernimento espiritual. É o problema das diferenças, do favoritismo que traz discriminação dentro da comunidade cristã em que nós vivemos. É não tomar partido, ou seja, não tratar os irmãos em Cristo com parcialidade, deve ser a nossa opção como servos do Senhor Jesus Cristo. Honrar o irmão na congregação em detrimento do outro é, no mínimo, uma atitude incoerente em relação à fé cristã. No texto de hoje, Tiago condena a parcialidade dentro do corpo de Cristo, que é a igreja onde nós convivemos, né? E responde às questões: se Cristo é o Senhor de nossa vida, não podemos fazer acepção de pessoas. Então, para responder essa pergunta ou esse questionamento, vamos considerar 3 razões, ou seja, vamos dividir em 3 pontos nesta manhã o estudo da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto diz assim: por que não podemos fazer acepção de pessoas? Porque é incompatível com o caráter de Deus. Então, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, não tenhais a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência, o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em meus pés, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízos tomados de perversos pensamentos? Bom, nem tudo corre às mil maravilhas na comunidade, né? Surgem os favoritismos que corrompem as relações, introduzindo as desigualdades. O autor, Tiago, né, ele mostra a sua preocupação com uma incompatibilidade que está acontecendo entre o favoritismo, ou seja, a parcialidade no trato com as pessoas, e a fé que professamos no Senhor Jesus. A acepção de pessoas no Novo Testamento significa uma parcialidade injusta.
Acepção, ela quer dizer separar pessoas por determinado critério, preconceito, discriminação, preferência devido ao estado social, cor, pele, etc., né? Esta é uma falta que a Bíblia condena. Em contrapartida, essa falta, os líderes religiosos da época não encontraram em Jesus. Tiveram que admitir que nele não havia discriminação alguma de pessoas e que a ninguém tratava com imparcialidade, com pré-julgamento ou favoritismo. Me deu oportunidade para eu contar para vocês uma história que é uma história bíblica, né? Ela está citada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A maioria das versões bíblicas trata como a questão do tributo. É uma coisa interessante para a gente entender a maneira como Jesus realmente age ao tratar as pessoas. Ou seja, a questão do tributo aqui é imposto recolhido na época do Império Romano. Eu vou tomar como base o texto de Mateus 22, do versículo 16 ao versículo 22, tá? Conta-nos que os fariseus se ausentaram da presença de Jesus. Mas eles queriam encontrar um meio de surpreender Jesus. Então eles enviaram alguns de seus discípulos juntamente com um grupo de herodianos até a presença de Jesus novamente. Mas eles tinham uma finalidade. Eles já iam com algo pronto, né? Eles queriam elogiar Jesus e ao mesmo tempo fazer uma pergunta daquelas que nós chamamos do tipo pegadinha, né? Ao Senhor Jesus. Então, eis aqui o elogio que eles formularam na presença de Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Agora, preste atenção aqui na pergunta que eles fizeram para Jesus. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, por sua vez, conhecendo a malícia, né, do coração daquelas pessoas, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e ele lhes perguntou: De quem é essa infígene ou inscrição? Ou, para nós entendermos melhor, de quem é a foto que está nesta moeda? Jesus perguntou para eles. Eles responderam: De César. Então disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixaram e foram-se. Jesus demonstra aqui imparcialidade em suas decisões, agindo sempre com justiça, sem demonstrar prática de acepção ou favoritismo por quem quer que seja. A palavra de Deus diz assim em Romanos 2 e 11: Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Tiago, por sua vez, nos ensina que a discriminação vai contra o caráter de Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança. Isso aí nós podemos ver lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 ao 27. A discriminação vai contra o caráter de Deus, que oferece oportunidades iguais de salvação para todos os povos, independente de raça, cor ou posição social. 1 Timóteo 2, de 3 a 6. A discriminação vai contra o caráter de Deus, que julga de maneira imparcial as ações dos homens. Atos 10, 34 a 35. O fato de que todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração vão achá-lo, que sejam pobres, que sejam ricos. Esse é um fato. Qualquer um, que seja pobre ou que seja rico, se procurar Deus, se buscar a Deus, vai encontrá-lo. Deus não é influenciado pela aparência. Logo, nós
que professamos a nossa fé em Jesus, que é o Senhor da glória, também não devemos ser influenciados por aparências. O segundo ponto que o autor da nossa revista nos apresenta hoje, porque não podemos fazer acepção de pessoas, ele nos diz assim: porque é incompatível com os princípios cristãos. Arthur Duque, um comentarista, afirma assim: como cristão, não podemos aceitar as divisões sociais e políticas que o mundo impõe sobre nós. A fé cristã tem que acabar com as distinções que existem na sociedade. Então, por que o favoritismo é tão perigoso para a comunidade cristã? Simples. A Bíblia vai nos responder. Ele vai contra a atitude do próprio Deus. Se não vejamos a partir do verso 5, Tiago vai nos alertar novamente. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome sobre vós, que é invocado, ou seja, o nome de Jesus? A expressão que Tiago usa aqui, ouvi, meus caríssimos irmãos, demonstra certa severidade da parte de Tiago, mas, ao mesmo tempo, revela o seu cuidado pastoral pelas ovelhas. Tiago está aplicando o ensinamento de Jesus sobre os pobres. Quando a palavra de Deus vai falar lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, ela diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Outro versículo, Lucas 6 e 10. Então ele ergueu os olhos para o seu discípulo e disse: bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso reino é o reino de Deus. Jesus selecionara os pobres como se eles fossem especial, contemplado com o seu reino. Será que os pobres são favorecidos aos olhos de Deus, visto que Deus os vê de modo bem diferente? Ou seja, os pobres não são pessoas desprezíveis, mas são escolhidos para serem ricos na fé e herdeiros no reino de Deus. Entretanto, é importante nós ressaltarmos aqui um destaque, que a pobreza em si não é o caminho para a salvação, mas apenas deixa o coração mais fértil ou mais aberto para a semente do Evangelho de Jesus Cristo. Voltando ao tema do favoritismo, o autor agora coloca a comunidade na berlinda, tentando fazer ver a sua incoerência e a sua inconsequência. Tiago ele faz determinadas perguntas e afirmações aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Se não, vejamos. Não são porventura os ricos os que vos oprimem e vos arrastam para os tribunais? Não blasfemam eles o belo nome que trazeis? Provando assim, que havia acepção de pessoas naquela comunidade. Aqui é muito provável que o autor esteja se referindo aos ricos fora da comunidade cristã. Era uma classe dominante que oprimia a comunidade, se valendo dos seus status sociais, acusavam os cristãos e os arrastavam para os tribunais. Nós podemos lembrar aqui o exemplo de Paulo, antes de sua conversão.
Paulo teve de suportar as mesmas coisas que impropusera sobre os outros, né? Tiago continua que os ricos arrastam os cristãos pobres para os tribunais por dois motivos. Aliás, isso é um comentário. Os ricos arrastam os cristãos pobres para os tribunais por dois motivos. Primeiro, quando o pobre necessitava de um empréstimo, o rico dava com juros elevados. Nada diferente de hoje, né? E por ocasião do pagamento, o pobre não tinha como restituir muitas vezes, né, o empréstimo. O rico contratava o melhor advogado e ambos se associavam. Resultado, o pobre ficava mais pobre e o rico ficava mais rico. A segunda forma do rico arrastar o pobre para os tribunais era por acusações caluniosas, acusando os cristãos de perturbarem a tranquilidade e a ordem pública. Isso não é diferente porque fizeram isso os religiosos da época com o próprio Jesus, né? Acusando Jesus injustamente. Tiago, ele introduz aqui outra pergunta. Não blasfemam eles o belo nome que trazeis? Versículo 7. Blasfemar o nome invocado sobre os cristãos mostra claramente que havia perseguição religiosa contra eles. O nome de Jesus havia sido invocado sobre os cristãos. Por exemplo, no batismo, né, o nome de Jesus é invocado sobre a vida dos cristãos e eles têm um compromisso ali com Jesus. E eles se tornam ali posse de Deus. Diz o capítulo 2, versículo 9 de 1 Pedro, que nós conhecemos bem. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em terceiro lugar, por que não podemos fazer acepção de pessoas? Porque é incompatível com a natureza da igreja, é compatível com a comunidade cristã onde nós vivemos. Não é possível, hoje, pensarmos numa igreja tão somente para um grupo de determinadas pessoas. A igreja não pode estar aliada a um grupo político ou social, pobres ou ricos, ou determinado grupo étnico. Foi Jesus que reforçou o ensinamento da lei de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa lei se baseia no modelo de Cristo, que não fazia diferença entre o rico e o pobre. Ele morreu por todos. De Romanos 5, versículo do 5 até o 8. Jesus nos ensinou ali, nesse texto, o amor ao próximo. Um mandamento específico citado por Tiago. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E é um dos prediletos de Jesus, que o citou várias vezes nos evangelhos. Vamos destacar aqui 3 princípios básicos que devem governar o nosso relacionamento na igreja, na comunidade de Deus onde nós vivemos. O primeiro deles é o amor ao próximo, que deve ser evidenciado em obediência e submissão à palavra de Deus. Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Em várias passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós somos exortados a amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Esse é o primeiro mandamento e o maior dos mandamentos, né? Jesus veio ensinar no Novo Testamento, que na realidade Lucas chama de segundo mandamento. O mandamento é o amor pelos nossos semelhantes. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 31. Segundo propósito.
Violar um mandamento é desobedecer ao próprio Deus e faz com que a pessoa se torne culpada diante dele. Versículo 9, 10 e 11. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha ser transgressor da lei. Nesse aspecto, é interessante observar que no cristianismo primitivo, o mandamento do amor estava intimamente ligado aos mandamentos de honrar ao próximo. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, de 18 a 19, Romanos 13, versículo 9. Portanto, embora Tiago empregue aqui uma lógica extraída do Antigo Testamento, ele aplica a uma nova situação ensinada por Jesus nos Evangelhos. É o mesmo que dizer, se você observa a lei judaica inteira, ao desrespeitar a lei do amor ao próximo, põe por terra tudo. Não respeitou nenhum nem outro. O versículo 11 termina assim. Termina por dizer, vens a ser transgressor da lei. Terceiro tópico. A justiça e o amor exigem que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade. Versículo 12, versículo 13. Já estamos terminando. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juiz. Nós temos aqui o critério completo que distingue a comunidade cristã de outros grupos e perante a sociedade como um todo. Essa é a comunidade que é chamada a praticar o amor ao próximo. Vamos observar novamente o versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Os verbos aqui são dois, preste bem atenção. Falai e procedei. Tiago nos convoca à ação e à prática da fé que professamos. Há muitos que pensam que amar é um mero sentimento prazeroso que sentimos no nosso coração. Isso não é verdade. De acordo com a palavra de Deus, o próximo é a pessoa a quem devemos amar sem demonstrar nenhuma parcialidade. Todos merecem o nosso amor e respeito. Diante disso, ao praticar qualquer favoritismo ou acepção, estaremos distorcendo a nossa vocação, perdendo o sentido de sermos chamados de cristãos. Os irmãos lembram quando a Bíblia cita que pela primeira vez os discípulos foram reconhecidos como cristãos lá em Antioquia? Que coisa bonita, né, irmãos? Quando nós somos reconhecidos como cristãos pelo nosso proceder. Então não façamos favoritismo para com ninguém ou acepção de pessoas. Eu quero concluir nessa manhã com os irmãos falando que na prática a Bíblia nos ensina que Deus não vê o exterior do homem, mas o seu coração. Afinal, o que a Bíblia quer dizer com isso? Através dessa afirmação de Deus, poderíamos combater a acepção de pessoas. Sim, pois esse é o caráter de Deus, o qual deseja que seja o nosso também.
Deus jamais agiria com preconceito ou acepção de pessoas. Você vai ver isso lá em Romanos capítulo 2, versículo 11, Efésios 6, versículo 9, Colossenses 3, versículo 25, Atos 10, versículo 34. Deus deseja que todos se salvem. A discriminação passa longe do caráter de Deus. E à luz de Tiago, nós podemos concluir que a acepção de pessoas é um pecado contra o mandamento do amor. Tiago dá ênfase a dois verbos, como nós já falamos lá em cima, falar e proceder. Repare que os verbos estão no tempo presente, enfatizando que a maneira de falar e proceder são importantes. Portanto, vamos falar e proceder de maneira correta, para que o povo de Deus se multiplique e permaneça unido. Vamos lembrar o hino, que é muito importante aqui, um hino bem cantado por todos nós na nossa igreja. Uma meia estrofe, digamos assim. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. E assim o que pediste em vós se cumprirá. Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações e em nossas mentes. Que esses ensinamentos tragam coisas relevantes para o nosso viver na prática e também na prática da nossa fé. Que Deus nos abençoe. Amém.